Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou consultor de PCM da Rede Industrial, desenvolvedora do software de gestão de manutenção Sigma, e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o PCM na indústria 4.0. Então, o que seria essa indústria 4.0? Quarta revolução industrial. Então, a tecnologia tomando conta dentro da indústria, né? Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre o que a gente pode estar fazendo para melhorar o nosso setor de controle da manutenção, né? Com novidades aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o PCM na indústria 4.0. Então, para a gente começar, a gente vai falar de alguém que é extremamente importante nesse quesito, que seria o mantenedor. Por que o mantenedor ele é importante para isso? Porque é ele que está lá na máquina, no dia a dia, trabalhando, lidando e vendo o que está acontecendo. Então, ele é o cara que trabalha com as ordens de serviço. A partir dessas ordens de serviço que ele trabalha, ele aponta os históricos de manutenção. Mas como assim ele aponta? Toda ordem de serviço que é realizada gera um histórico de manutenção. Por mais simples que seja o trabalho realizado, por mais simples que seja o que ele está fazendo, desde um aperto de parafuso, é importante que a gente tenha esse histórico, tá certo? Então, para ele trabalhar, uma coisa que é muito importante é a ficha técnica da máquina. Muitas vezes é usado o quê? Aquela plaquinha, quando se mexe em motor, os motores geralmente têm uma plaquinha, que é como se fosse uma ficha técnica aquilo ali, que traz algumas informações sobre esse motor. Então algumas máquinas já vêm com essa ficha técnica também, que auxilia e muito o mantenedor na hora de trabalhar, certo? Então, como que funciona essa questão do mantenedor? Como que ele trabalha com essa ordem de serviço? Se a gente for trazer para a indústria 4.0, a gente tem que entender uma coisa. No dia de hoje, a gente está no século 21, 2019, não é mais admissível folha. A gente tem que cuidar disso, gente. Papel, a gente não tem mais que estar trabalhando com papel. Para quem quer ter excelência dentro da manutenção, papel é passado. Onde o mantenedor muitas vezes acaba perdendo, onde se perde informações, onde ele vai juntar todas as ordens de serviço, às vezes da semana, para fazer o apontamento no último dia da semana. Então os horários não vão bater, não vão coincidir, não vai estar correto. Isso vai afetar lá na frente nos teus KPIs, certo? Então, hoje tem que ser o quê? Tudo informatizado, tudo dentro de um software gerencial de manutenção. Se o mantenedor possuir um celular com Android, hoje várias empresas têm o quê? Né? Nós aqui como desenvolvedores de software, nós temos o Sigma Android, por exemplo. Tá? Vamos trazer para a nossa realidade aqui da rede industrial. O Sigma Android, a gente pode realizar apontamento de ordem de serviço por ele. Então o mantenedor chegou pela manhã, pegou o celular dele, olhou o dia dele de serviço, está ali com as ordens de serviço. Selecionou a ordem de serviço que ele quer trabalhar, ele vai, realiza o trabalho e finaliza por ali mesmo. Tudo muito prático, simples e limpo, certo? Até para o momento da gente passar por uma auditoria, isso tudo fica mais prático e mais fácil. Hoje em dia o auditor não quer mais estar pegando em papel sujo, papel amassado, quando se tem o papel, certo? Então, um dos primeiros itens que a gente pode estar falando é o apontamento de ordem de serviço, realização de trabalhos pelo mantenedor via Android, certo? Ou até mesmo, mas a gente não quer disponibilizar celular para mantenedor, não tem como dentro da nossa fábrica. Gente, libera uma estação para ele, onde ele pode estar apontando essas ordens de serviço. Se está um computador na sala da manutenção, ele pode estar apontando de serviço. Se não quiser via desktop, também tem opções web aí para ele estar apontando. Nós aqui também temos essa opção web, mas a importância é o que? A informação. Hoje, dentro da manutenção, a informação ela não pode mais ser perdida, certo? A manutenção tem que cuidar de informações também, porque a informação é muito valiosa para a manutenção. Então, acima desse mantenedor, a gente pode estar falando da supervisão. Então, essa supervisão cuida do quê? Da parte de demanda, da parte de backlogs, certo? Então, devido à demanda, a gente consegue controlar o backlog dos mantenedores. Eu vejo o quantitativo de ordens de serviço que eu tenho, a partir desse quantitativo de ordens de serviço, eu consigo distribuir entre os meus mantenedores, não sobrecarregando um mais do que o outro, certo? Assim, eu vou fazendo as divisões e vendo a quantidade de semanas que eu tenho planejadas para trabalho. Então, o backlog vai me ajudar no quê? Para mim ver se a minha demanda está boa ou para ver
se eu preciso contratar mais pessoas ou até mesmo diminuir a minha demanda. Como que eu faço esse cálculo de backlog? Eu estou apontando dentro da minha ordem de serviço lá quanto tempo esse mantenedor leva para fazer a operação que ele está realizando. Então, mais um ponto aí para a tecnologia dentro da indústria 4.0, porque se tu for ver, se tu tiver um software de manutenção, se tu tiver algum aplicativo de manutenção que deixa apontar as ordens de serviço, essa informação não se perde, pessoal, e eu consigo calcular melhor ainda o meu backlog, auxiliando a minha supervisão na hora de extração desses dados, certo? Acima da nossa supervisão, a gente pode estar contando com a gerência. A gerência é quem? Aquele pessoal capacitado, né, a cuidar da manutenção. A gerência da manutenção é composta geralmente por pessoas capacitadas que já foram um dia PCMs ou até mantenedores que entendem da realidade daquela empresa que estão trabalhando. Então, a gerência, ela é quem cuida do que está acontecendo. Através de quê? Através de gráficos, certo? Os gráficos vão apontando. Então, ele pode estar extraindo esses gráficos de softwares, até mesmo de Excel daqui a pouco, se tu não tem algum software. Mas hoje, pessoal, a gerência, a manutenção é uma área que não tem tempo a perder, certo? O tempo da manutenção é valiosíssimo porque a gente trabalha sempre com a equipe bem dimensionada, certo? Então a gente não tem tempo a perder. Então, dashboard é uma solução para isso. Ou seja, eu tenho um dashboard na minha página web e dentro dele tudo o que for sendo apontado por mantenedor, por PCM, vai para o meu dashboard. Então ele é um gráfico em tempo real e tem infinitas possibilidades. Tu pode estar definindo aí os KPIs que tu quiser que apareçam ali no dashboard. Então, na minha reunião mensal que eu vou ter lá da manutenção com meus diretores da empresa e tudo mais, o que acontece? Eu não vou precisar estar buscando os meus KPIs. Não, eles já vão estar prontos para mim estar utilizando. Então, não tem mais essa necessidade de ficar perdendo 2 dias extraindo os meus KPIs, buscando esses dados, sendo que esses dados já vão estar na palma da minha mão me mostrando ali, tá? Então eu abro meus KPIs ali no dashboard, já está tudo pronto, não preciso estar fazendo extração, ganho de tempo, certo? Cada minuto da manutenção é muito valioso, tá? Então, como a gente estava falando na gerência, agora a gente chega na direção, né? Que é o quê? O que importa para a direção? KPIs e resultados. Esses KPIs, quem traz é a gerência, como nós estávamos falando agora. Então, esses KPIs apontados lá no relatório gerencial, eles vão me mostrar o resultado, se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Ou seja, quem não gerencia, quem não extrai KPI, não sabe para onde está indo, não tem noção de onde vai chegar. É como um barco navegando sem uma bússola, né? Então ele vai chegar em algum lugar. É o destino correto? Não se sabe, mas ele está indo, certo? Então o controle é primordial. Para isso que temos a diretoria. Pessoas capacitadas que estudaram, se formaram, se capacitaram para estar cuidando disso e não deixar que vire uma bola de neve e que a manutenção perca o seu rumo, que a empresa, no geral, acabe perdendo o seu rumo, certo? Então, os KPIs e o resultado é a função da diretoria cuidar. Então, já pensou a diretoria ter aí um aplicativo onde o diretor daqui a pouco tá em casa, já chegou em casa, tomou seu banho, descansou, ele pegou o celular, deixa eu dar uma olhada. Como é que tá meus KPIs aqui? Daqui a pouco ele tá olhando o OEE dele. Daqui a pouco ele tá olhando ali como é que tá o MTBF, como que tá o backlog dentro da empresa, sem precisar estar pedindo informação para fulano ou ciclano. Não, ele tem um acesso dentro de um software, dentro de um aplicativo que vai estar apresentando isso para ele, na comodidade dele. Daqui a pouco ele saiu de uma reunião, ele pegou o celular dele, ele olhou, não, tá tudo certo, opa, tem que mexer nisso aqui, deixa eu falar com fulano, deixa eu falar com ciclano. Então, gente, tem que ter informação na palma da mão hoje. A gente não pode estar se atendo a procurar papel, ter que estar correndo atrás de informação. Não. Indústria 4.0 é velocidade dentro da informação, certo? Então, a mobilidade hoje em dia é tudo dentro da manutenção. Por quê? A gente tem que satisfazer os nossos clientes, tanto internos quanto externos, certo? A gente sabe que hoje a gente tem os chamados, né? Sempre houveram os chamados para a manutenção. Então, muitas vezes é via o quê? Via e-mail, via telefone. Então, às vezes acaba se perdendo
essa notícia no meio do caminho. Então, já pensou? Vamos pegar uma questão exatamente assim, ó, sobre o que a gente está falando, exatamente isso. O pessoal do RH lá teve um problema no ar-condicionado, digamos assim. Então, o pessoal pegou o QR Code, pegou o celular dele, tá? Abriu o aplicativo, mirou no QR Code, abriu a máquina, faz a solicitação de serviço. Essa solicitação de serviço já foi para manutenção. O pessoal do PCM já olhou essa solicitação, transformou em ordem de serviço, já entrou na programação e para o mantenedor já vai estar apontando ou no celular dele, no aplicativo que ele tem via celular, ou até mesmo na estação de trabalho dele dentro da manutenção ou aonde for que for liberado um computador para ele mexer. Então, gente, não vai mais ter um liga ou manda e-mail para o outro que daqui a pouco lembrou só no final da tarde de gerar a ordem de serviço para o mantenedor pegar a folha e fazer, daqui a pouco não lembra mais a hora que foi feito. Gente, só de falar já dá um cansaço, né? Então, já pensou? Abriu a solicitação pelo celular, PCM aprovou via web ou via desktop, essa aprovação já caiu lá no celular do mantenedor, ele já realizou o trabalho e isso já virou um histórico de serviço, certo? Então, importantíssimo essa velocidade para o atendimento. Por quê? Porque a manutenção não é o setor que tem que estar consertando mais, ela é o setor que tem que manter para que não se quebre mais equipamentos, correto? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui do controle inicial dentro da manutenção. Então, o que seria o controle inicial? A parte de cadastramento de mão de obra do funcionário, qual a disponibilidade dele, qual a jornada de trabalho, qual o turno de trabalho, até por quê? Porque eu preciso extrair os custos desse funcionário para mim saber qual que está sendo a eficiência desse funcionário. Eu agendei para ele trabalhar ali um MTTR de 1 hora, esse funcionário levou 2 horas para fazer o serviço, então ele teve 50% de eficiência nesse trabalho, certo? Temos a macroestrutura também, que é o local onde nós vamos alocar os nossos ativos. Dentro do departamento, dentro desse departamento tem um setor, dentro desse setor a gente vai ter os processos, as células, onde nós vamos alocar nossas máquinas, nossos equipamentos, os nossos ativos em si, certo? Então, o controle inicial é a parte que nós podemos chamar de esqueleto da empresa. Por quê? Porque é a partir daí que a gente começa a montar manutenções planejadas, que seriam o quê? A preventiva, a preditiva, a lubrificação. A preventiva, logicamente, a gente inicia ela através de histórico de manutenção e os manuais, certo? A preditiva é aquele negócio que a gente vai monitorando a evolução da falha. A falha vai acontecer em algum momento, porque os componentes se desgastam, mas a gente vai cuidando isso, certo? E para auxiliar a nossa manutenção, a lubrificação bem efetuada, ela é importantíssima, certo? Ela evita o desgaste mais rápido dos componentes, certo? Então, uma manutenção planejada ela é fundamental, tanto preventiva, quanto preditiva, quanto lubrificação, tá? Esses 3 itens são primordiais para quem quer ter excelência hoje na indústria 4.0. Tá bom? Então, se tu pegar a manutenção autônoma também, nós podemos pegar o checklist, que seriam verificações sensitivas em seus equipamentos, antes e durante e após a utilização. Então, quer ter uma ideia dentro da indústria 4.0, a importância do checklist e o quanto ele pode te ajudar dentro da confiabilidade? Tu pega e faz uma breve análise de falha através de gráficos, pesquisa qual é o setor que mais está te dando problemas, qual é a máquina que está tendo mais paradas, através dessas paradas qual o defeito que mais aconteceu, extrai MTBF a partir de máquina e a partir do defeito, isso vai te dar um tempo, certo? Vamos pegar uma média aí de a cada 400 horas essa máquina para por vazamento, ou seja, eu vou agendar um checklist aí para cada 380 horas eu estar fazendo uma verificação nos componentes, verificar o nível de óleo, verificar se não está havendo escoamento, se não tem mangueira dobrada. Para quê? Para mim aumentar a confiabilidade dessa máquina, certo? Então eu vou estar fazendo checklists
para evitar a parada. Logicamente, não quer dizer que quando atingir 400 horas essa máquina vai parar, não, mas ela vai perder a sua confiabilidade. Então eu vou evitar e vou estar sempre aumentando a confiabilidade dessa máquina. Gente, isso já é RCM, simples de se fazer. E tem software de manutenção que a gente pode estar fazendo isso hoje, certo? Então é importantíssimo a informação dentro da indústria 4.0. Então, as melhorias específicas que a gente pode estar fazendo é o que? Criar histórico de intervenção, fazer análise de falha. Gente, uma análise de falha bem feita é o melhor remédio que pode se ter. Tem empresas que controlam por criticidade. Se a máquina parou, se ela é criticidade A, ela parou 15 minutos, a gente tem que fazer uma análise de falha. Essa análise de falha, ela é feita após a ordem de serviço ser realizada, correto? E ela fica junto com a ordem de serviço, tá? Então o EWO, né, que seria o trabalho emergencial ali em ordem de serviço, acompanha essa melhoria específica. Porque a gente deve evitar sempre que se tenha esse tipo de acontecimentos, né? Aquela corretiva emergencial, porque se está sendo feita uma preventiva corretamente, não vai ter esse serviço emergencial, tá certo? Então, gente, como que a gente pode estar fazendo um controle melhor, se sujando menos, passando menos trabalho, se estressando menos? A gente tem, gente, telemetria. O que seria telemetria? Monitoramento via web. A gente controlar o nosso OEE, né? Nossa eficiência global de equipamentos. A gente pode estar pesando equipamento, tá fazendo contagem por orímetro, verificando produtividade, verificando temperatura, isso tudo na tela do seu computador. Certo? Então eu consigo extrair o máximo da minha manutenção para auxiliar a minha produção. Gente, máquina rodando é faturamento aumentando. Então a manutenção não tem que ser aquele setor da empresa que apaga incêndio, estragou, conserta. Não, ele tem que manter os equipamentos para que não se necessite consertar, porque no momento que parou fora de uma programação é dinheiro perdido. Então o investimento dentro da manutenção é importante e por isso que a indústria 4.0 está aí para te auxiliar. A gente tem N ferramentas hoje que podem estar te auxiliando. Então nós do Sigma, nós temos hoje também itens que podem estar te ajudando nisso. O que seriam esses itens? A gente tem treinamentos, certo? Treinamento para PCM, a gente tem treinamento para ferramentas de qualidade, manutenção e gestão de custos, até mesmo o PMOC, que é importantíssimo, a qualidade do ar, certo? Então, tu pode estar escolhendo se tu quer fazer isso em EAD, se tu quer fazer via YouTube, presencial, in company ou online, tá certo? Então, aqui a gente fez uma breve conversa aí sobre PCM na indústria 4.0. Espero que tenham gostado, certo? E até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais.